Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca LJ Assessoria. Muita gente me pediu para falar sobre essa banca. Muita gente mesmo. Tá legal? Uma banca recente, eu acho que eles começaram a fazer provas em 2022. Então fizeram muitas provas em 2022 e 2023. Então vamos falar um pouquinho sobre essa banca. Tá legal? As questões de interpretação de textos não são difíceis. E eles gostam de cobrar a interpretação de textos e identificação da tipologia e gênero textual, se o texto é um texto descritivo, dissertativo, narrativo, se é uma dissertação expositiva ou argumentativa, se é um texto injuntivo, enfim. Mas são questões simples. Os textos é que são longos. Tá? Questões que eles gostam de cobrar: regência, concordância. Eles gostam muito de questão de não só da identificação da classe gramatical, como também que você saiba características dessas classes gramaticais. O que faz um substantivo? Que características tem o substantivo? Qual é a definição de substantivo? Mesma coisa do adjetivo, mesma coisa do advérbio. Então, o adjetivo e o substantivo são palavras variáveis, o advérbio é uma palavra invariável. Então, eles querem que você identifique mesmo as funções, né? Que você saiba o que faz cada um, como é que o comportamento de cada uma dessas classes, tá? Se um pode variar, se o outro não pode, enfim. Questões de pontuação que eles solicitam para identificação de frase certa e frase errada, mas também a explicação para o emprego do sinal de pontuação. Questões de sintaxe, eles gostam muito de sintaxe, gente, muito também. Morfologia e sintaxe, né? Morfologia são as classes gramaticais e sintaxe, a função sintática. Então, eles gostam muito de sintaxe, identificação da função sintática de algum termo, classificação da oração, tipo de sujeito, tipo de predicado. Tá? Então, outro tema muito importante nos seus estudos: colocação pronominal, sempre cobrando, crase, sempre cobrando, lógico, conectores, né? Não tem como eles não cobrarem conjunções, sobretudo conjunções, né? Os conectores envolvem conjunções e preposições, mas sobretudo o emprego de conjunções. E um tema que hoje em dia, engraçado, as bancas não exploram tanto, que é a parte de flexão verbal. É saber se um verbo está conjugado correto ou incorretamente. Tá? Então, questões de flexão verbal, sobretudo aqueles verbos irregulares: ver, vir, ir, ter, por. Tá? E os derivados, né? Por exemplo, derivado do verbo ver, rever, prever, antever, do verbo vir, convir, advir, sobrevir, do verbo ter, conter, manter, reter, entreter, do verbo pôr, compor, dispor, sobrepor, e assim vai. Então, esses são os temas que eu vejo a banca privilegiar. No fundo é praticamente tudo, né? Bom, vamos lá, vamos então para a correção das questões. Quer namorar comigo? Esta frase, tão dita no dia a dia, ela está errada, porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Ele é verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém, não namora com alguém. E comigo é uma forma pronominal que na realidade é soma de com mim, né? Com mim, ou seja, a preposição com. Isso aqui está errado. O verbo namorar é transitivo direto, não aceita a preposição com. Tá legal? Ele está preocupado comigo. Quem está preocupado com alguém, comigo. Então, seria com mais o pronome mim, comigo. Beleza, aí estaria certo. Mas não nessa construção aqui. Tranquilo? Então, o certo seria quer me namorar ou quer namorar-me. Bom, letra A está correta, letra A está errada. É o erro de regência. Letra B, incorreta. Beleza. Já que o verbo namorar é intransitivo. Não, não é intransitivo, ele é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Começa corretamente, mas ele é transitivo direto. Correta na regência verbal, mas errada na regência nominal. Não tem nem regência nominal nessa frase. Isso aqui é completamente incorreta, já que falta especificar o sujeito. Não, o problema não está aí. O quer namorar, parece que o você está implícito.
Incorreto, já que namorar é transitivo direto, não admite preposição com. Perfeito, é essa a resposta. Questão número 2. Vamos lá. Questão de concordância, um assunto que eles cobram muito, tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. A maioria dos seres humanos também gosta de sofrer e torcer em companhia, mesmo que virtualmente. Podemos afirmar corretamente que uma outra forma possível seria caso o verbo gostar estivesse no plural. E é verdade. Porque quando eu tenho maioria, a maioria dos seres humanos, eu não estou falando de todos. Isso é uma ideia partitiva. O que significa ideia partitiva? Quando representa uma parte, não é o todo. Então não são todos os seres humanos, é uma parte dos seres humanos. Legal? Quando eu tenho essa ideia partitiva, o verbo aqui pode concordar tanto com o elemento que vem antes da preposição de, no caso maioria, que 2 é preposição de com artigo hoje. Então o verbo tanto pode concordar com maioria, o que leva o verbo para o singular, gosta no singular concorda com maioria, mas ele propõe o emprego de gostam, se estivesse no plural seria gostam, que concordaria com seres humanos. Então, quando eu tenho essa ideia partitiva, a maioria de, a minoria de, a maior parte, a menor parte, uma parte, o verbo pode concordar com um elemento que vem antes da preposição de, no caso maioria, que tá, no caso aqui está a palavra maioria no singular, maioria gosta, mas pode concordar com o elemento que vem depois da preposição de também, que está no plural. Tá? Beleza. Caso em que ocorreria concordância siléptica, é uma silepse, concordância perfeita, ou lógica. Tá? Não há variação possível e aceita para esta frase, há uma variação sim. Tá? A primeira é que a frase está correta, aceita também uma outra forma. Há um erro de concordância verbal, não há erro. Há um erro de concordância verbal, não há erro. Há um erro de concordância verbal, não há erro. Tá? Então, a resposta é letra A. Vamos lá. Questão número 13. Questão número 13, olha só que questão curiosa, gente. É saber mesmo o que cada classe gramatical, como cada classe gramatical funciona. Certo? É muito interessante isso. Então, aquela classe gramatical que apresenta uma palavra invariável. Gente, o verbo varia. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Você vê que está variando em conformidade com cada pessoa. Nós estudamos, singular e plural, eu estudo, nós estudamos. Varia. O adjetivo varia, bonito, bonita, masculino e feminino, bonitos, bonitas, feminino e plural, masculino e singular, feminino e plural. Pronome, ele, eles, singular, plural, ela, feminino, artigo, as, as. O único que não varia de jeito nenhum é o advérbio. O advérbio é uma classe gramatical invariável. Tá? Inclusive a palavra muito é uma palavra muito interessante. Tá? Ele está, bota no plural, eles estão muito felizes. Repare, o pronome que está exercendo a função de sujeito, pronome como classe gramatical, sujeito como função sintática, no plural. Verbo no plural. O adjetivo felizes no plural, né, que está exercendo a função de predicativo, né? Repare, o advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. É legal? Então, aqui o muito é um advérbio que está intensificando o adjetivo felizes. Repare, está todo mundo no plural, exceto o advérbio. Agora, tenho muitos alunos. Aí você fala assim, mas Rosenthal, a palavra muito flexiona. Sim, pode flexionar. Mas quando ele flexiona, ele não é advérbio. Aí é que está. Porque advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Certo? Verbo, adjetivo ou outro advérbio. Repare que muitos aqui está atrelado a alunos. Alunos é um substantivo. Se essa palavra está atrelada sintaticamente a
um substantivo, ele não pode exercer a função de advérbio. Ele já passa a ser um pronome indefinido. E o pronome é uma classe gramatical o quê? Que varia, que flexiona. Então, quando muito flexiona, ele não é advérbio. Quando ele não flexiona, é justamente o advérbio, que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, é uma situação curiosa, né? Eles pedirem, na realidade é praticamente a definição das classes gramaticais. Não está nem perguntando, não está nem pedindo para você identificar qual é a classe gramatical desse termo ou daquele. Ele está querendo saber qual é a função de cada uma dessas classes. Quais são as características de cada uma dessas classes? Bom, vamos lá. Podem me perguntar sobre qualquer tema e podem me perguntar por quê. Porque estudei tudo que tinha no caderno. Porque, já que, visto que, dado que, uma vez que, por quanto, que cai muito. Ou seja, você vai ter que trabalhar com conector de caráter o quê? Causal. Você vai ter que trabalhar com conector de caráter causal. E da ideia de adição, de soma. Com tudo e mais, os dois estabelecem a ideia de adversidade, de oposição, de contraste. Portanto, dá uma ideia de conclusão. Portanto, então, logo, por conseguinte, conclusão. Resposta letra D. O pois é sinônimo disso tudo aqui. Então, vai introduzir uma causa, uma explicação para a informação que ele passa. Pode me perguntar sobre qualquer tema, porque eu estudei tudo, pois estudei tudo, uma vez que estudei tudo, já que estudei tudo, por quanto estudei tudo. Ou seja, essa questão aqui é muito interessante. Ele propõe a substituição dos dois pontos por uma conjunção, pelo emprego de um conector adequado. O conector adequado vai ter que introduzir uma ideia de causa e de explicação. Questões de função sintática. Gente, eles gostam muito de questão de análise sintática. Né? Os minerais, ao longe os minérios prateados, pareciam, certo? Pareciam. Isso aqui é um verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? É ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá? O verbo de ligação ele tem que indicar uma ideia de estado ou de qualidade. Ou pelo menos uma aparência de qualidade de um estado. É justamente isso. Quando ele fala que os minérios prateados pareciam estrelas, eles tinham esse aspecto, olha lá. Eles aparentavam alguma coisa. Eles não eram, as estrelas não eram, os minérios não eram estrelas. Os minérios não eram, mas pareciam ser. Pareciam ser estrelas. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Tá? Se não é exatamente uma qualidade, é uma aparência de qualidade. Né? Porque o verbo de ligação justamente tem essa função. De ligar o sujeito a um elemento que indica ideia de estado, qualidade, ou de aparentar ter aquela qualidade. É justamente o que ocorre aqui. Então, o verbo de ligação liga o sujeito, que é os minérios prateados, ao predicativo. A resposta é essa. Lembram-se quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer. O verbo andar, sabia que podia ser um verbo de ligação? Quando o verbo andar significa estar. Quando é a ideia de estado. Eles andam felizes. Quer dizer, eles estão felizes. Não é que eles sejam felizes o tempo inteiro, mas eles andam, eles estão felizes nesse momento. Então o verbo andar aí significa estar, indica uma ideia de estado, não uma qualidade, porque qualidade é algo permanente, estado é algo mutável. Então a ideia do verbo de ligação é sempre trabalhar com essa ideia, ou de estado, ou de qualidade, ou de alguma coisa que aparenta ter aquela característica, de aparentar ser alguma coisa, aparentar estar daquela maneira, enfim. Tá? Mudar de estado, tornar-se também pode significar.
é um verbo de ligação. Tá? Você mudou de estado. Eu me tornei professor. Eu não era professor antes. Eu não era professor. Eu me tornei professor. Então houve uma mudança de estado. Tá? Então antes de eu me formar, eu não era professor. Aí eu me formei, eu me tornei professor. Eu não era antes, passei a ser depois. Então houve uma mudança de estado, de não professor para professor. Na frase, olha lá, mais questão de sintaxe. Certo? Repare que é da mesma prova, olha lá. Advogado, prefeitura, da Prefeitura Dom Eliseu do Pará. Olha lá. Advogado, prefeitura Dom Eliseu. Então você vê como é que eles gostam de questão de sintaxe. Agora a identificação do predicado. Gente, o verbo entrar indica uma ideia de movimento, de locomoção. Quem entra, entra. Isso aqui é um verbo intransitivo. Se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo, tá? Este verbo aqui indica que existe o predicado verbal. Porque na existência do predicado nominal, o verbo é de ligação. Quando o verbo não é de ligação, ou seja, ele pode ser transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto, né, também chamado de bitransitivo, ou intransitivo, o predicado vai ser verbal. Beleza? Até aí, tudo bem. Só que eu também tenho a presença de um predicativo, com um verbo de ligação, que nós trabalhamos na questão anterior, um verbo de ligação que está implícito, subentendido. O professor entrou e estava enfurecido. Repare que esse termo enfurecido qualifica policial. E policial exerce a função de sujeito. Ou seja, esse termo enfurecido, que está separado do elemento que ele está qualificando por verbo, ele é um predicativo. É uma qualidade. É uma qualidade do sujeito, é um estado do sujeito. Ele não é enfurecido o tempo inteiro, mas indica uma ideia de estado, de qualidade do policial. E predicativo é exatamente isso. Uma pessoa cheia de predicativos é uma pessoa cheia de qualidades, de características, de estar passando por um estado, uma situação tal. Então isso aqui é uma característica do sujeito. Pelo menos uma característica naquele momento do sujeito policial. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. E havendo o predicativo caracteriza o predicado nominal. Então num predicado verbo nominal, você tem que ter um verbo que não seja de ligação, que eu tenho um verbo entrar, que é um verbo intransitivo, afinal quem entra, entra. Certo? Entrou em algum lugar, mas esse em algum lugar é de outro adverbial de lugar. De qualquer forma, o verbo entrar continua sendo intransitivo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um predicativo, com um verbo de ligação subentendido. Vou dar um outro exemplo aqui. Comprei a cerveja assustado com os preços. Quem compra, compra alguma coisa. A cerveja é objeto direto. Beleza. Se a cerveja é objeto direto, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o predicado verbal está caracterizado. Só que eu comprei a cerveja e fiquei assustado. Olha só a presença do predicativo. Assustado qualifica o sujeito eu, que nem estava escrito na frase. Mas eu identifico. Então, assustado é uma característica, mesmo que mutável, é uma qualidade mesmo que mutável, quer dizer, um estado, do sujeito eu. Ou seja, o predicativo existe. Tá? O verbo de ligação fiquei está implícito. O predicativo caracteriza o predicado nominal. Então eu tinha o predicado verbal caracterizado pelo verbo transitivo direto e eu tenho o predicado nominal caracterizado pelo predicativo. No somatório, o predicado é verbo nominal. Então, nos dois casos, entrou, que é o verbo intransitivo, caracteriza o verbal, enfurecido, que é o predicativo, né? Caracteriza o predicado nominal. Comprei, que é o verbo transitivo direto,
caracteriza o predicado verbal. Se a frase acabasse aqui, o policial entrou aqui. O policial entrou aqui. Aqui é junta adverbial de lugar. Eu teria apenas predicado verbal. Eu comprei a cerveja. Eu teria apenas o predicado verbal. Beleza? Mas com a presença do predicativo, o predicativo caracteriza o predicado nominal, somando o verbal com o nominal, predicado verbo nominal. Vamos lá, questão número 7. Assinale a alternativa que contém erro de concordância nominal. Anexas seguem as fotos. As fotos seguem anexas. Então, anexas, olha lá, assume a forma feminina e plural. Por quê? Porque qualifica a palavra fotos, fotografias, que é uma palavra feminina e plural. Fotos é uma forma abreviada, certo? Resumida de fotografias. É uma palavra feminina e está no plural. Por isso que anexas assume a forma feminina e plural. Agora, se eu coloco a preposição em, esse vocábulo passa a ser invariável. Tá? Em anexo. Não existe em anexos, em anexas, em anexa, não. Se eu usar a preposição em, o termo se torna invariável, inflexível. As duas formas são corretas. Anexas ou em anexo. Tá? Maravilha. Rosana, está em cima. Se eu colocasse anexo, segue as fotos. Aí estaria errado. Se eu não usei a preposição em, ele vai ter que variar em conformidade com o elemento que ele qualifica. Se ele está qualificando o termo as fotos, ele assume a forma feminina e plural. Se eu usei a preposição com a preposição em invariável. Sendo invariável, tá? A forma que prevalece é a forma masculina e singular. A língua é machista. Letra C. Os escoteiros devem estar sempre alertas. Não, gente. Olha só aquele assunto que nós trabalhamos, se não me engano, na questão 3. Né? Existe uma classe gramatical que é invariável, que é o advérbio. O advérbio é uma palavra invariável. Sem invariável, o correto seria alerta. Há provas bastantes. Roseta, bastante não seria sempre advérbio, então é invariável? Não, mas bastante aqui não está exercendo a função de advérbio. Há provas suficientes. Aquele é um adjetivo. Tá? Ele funciona. O suficiente é um adjetivo. Tá legal? Então, se ele é adjetivo, ele flexiona. Agora, olha só. As meninas estão bastante nervosas. Está no singular. Perdão, está no plural. Meninas está no plural. Nervosas está no plural. O verbo está no plural. Mas bastante aqui é um advérbio. Por quê? Porque está modificando a ideia do adjetivo. Roseta, não é igual ao caso anterior, não. Porque bastante aqui está relacionado a provas. Provas é substantivo. Lembra que o advérbio modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Tá? Tanto é que se você usar a palavra muito aqui, muito também não vai variar. Por quê? Porque está justamente desempenhando a função de advérbio. Então também está correto. Então num caso flexionado está correto. Por quê? Porque é pronome indefinido. No outro caso também está correto porque ele é advérbio. O único errado é a letra C. Questão número 8. Outro assunto que eles gostam muito. Colocação pronominal. Beleza? Vamos lá. Ele pede a única que esteja correta. Eu o deixei na biblioteca, ou é um pronome oblíquo aqui. O pronome oblíquo não pode iniciar a oração. Então, a gramática não permite que você inicie a oração com pronome oblíquo. Então, o certo seria deixei-o na biblioteca. Letra B. Bernardo tinha casado-se no feriado? Não. Gente, verbos no particípio. Então, estudado, partido, comprado, vendido, lido. Essas formas verbais no particípio não admitem ênclise, ou seja, pronome oblíquo depois. Então, verbo no particípio não pode ter ênclise. Então, sempre que você vir um verbo no particípio, como aqui, casado, hífen, pronome oblíquo, está errado. Tá? O certo seria Bernardo, é estranho pra caramba, mas estaria certo. Bernardo se tinha casado no feriado, ou Bernardo tinha se casado no feriado. Mas colocou um verbo no particípio, hífen, pronome oblíquo, isso está errado.
eu não posso dizer-lhe: ah, Rosenthal, o não atrai pronome oblíquo? Geralmente sim. Mas aqui, não está errado? Não. É essa a resposta? É. Por quê? Porque na realidade eu tenho uma locução verbal. E quando eu tenho uma locução verbal, de alguma maneira eu afasto o pronome oblíquo do elemento que o atrai. Então, nas locuções verbais, mesmo havendo um termo que atraia o pronome oblíquo, eu posso colocar o verbo para depois. Mas, então, você acabou de dizer que verbos no particípio não admitem ênclise. Sim, disse e repito. Esse verbo aqui não está no particípio. Dizer está no infinitivo. Tá? Dizer está no infinitivo. E o verbo no infinitivo admite ênclise, sim. Ou seja, o verbo no infinitivo, hífen, pronome oblíquo, sim. Mesmo havendo termo que atraia pronome oblíquo. Então, a forma correta é essa aqui. Letra D. Me diga tudo. Não posso iniciar a oração por pronome oblíquo. Certo? Seria diga-me. Por fim, não me queira bem. O não atrai pronome oblíquo. Não me queira bem. Não é não queira-me. Ah, Rosenthal, mas você acabou de dizer na letra C que não necessariamente atrai. Mas na letra C eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos juntos. Não posso dizer. Posso dizer. Isso é uma locução verbal. Sendo, além de tudo, o último verbo está no infinitivo. Aqui não, tem só um verbo. Aí sim, o não, obrigatoriamente vai atrair o pronome oblíquo. O certo seria não me queira bem. E aqui também está errado. O já que é uma conjunção subordinativa, conjunção subordinativa causal, tá? O que sempre vai atrair o pronome oblíquo? Aliás, aqui não é nem subordinativa causal. É uma oração, é uma conjunção coordenativa explicativa. Mas o que sempre atrai pronome oblíquo? Já que lhe quero muito mal. Maravilha, minha galera. Vamos lá, questão número 9. O desastre chegou rapidamente àquele lugar. Gente, qual é o macete mesmo para saber se existe crase em aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas? Substitua por esse. Se aparecer a preposição a, crase. Chegou àquele lugar, chegou a esse lugar. Opa, se apareceu a esse, é porque, olha, eu tenho a mais esse. Só que eu não posso juntar a com esse. E da mesma maneira eu tenho a mais aquele. Então, quando eu uso a esse, eu tenho que separar. Mas a preposição a está aqui. Certo? Quando eu tenho a e aquele, antigamente se escrevia assim. Chegou rapidamente a aquele lugar. Hoje não se faz mais isso. Hoje se faz a contração da preposição a com essa primeira letra do pronome demonstrativo. Aí o aquele é com crase. Legal? Agora, conheço aquele lugar. Conheço esse lugar. Apareceu a preposição? Não. Então aquele já não leva a crase. Bom, galera, podemos eliminar a letra A, podemos eliminar a letra E. Daqui a poucos meses, gente, daqui a pouco, dei ideia de tempo futuro. Poucos é um pronome masculino no plural. Meses é um substantivo masculino no plural. Esse ano pode ser com crase? Nunca, nunca. Porque a crase seria a preposição a com o artigo a. Um artigo feminino singular. Como é que você vai colocar um artigo feminino singular antes de um elemento masculino no plural? Então é somente preposição a. Somente preposição a, elimino letra B e elimino a letra C. A resposta só pode ser a letra D. Bom, vamos confirmar. O último A tem que ser com crase. Nenhum dos habitantes se recordará mais das casinhas que há tão pouco... Opa, deu ideia de tempo passado. Né? Há pouco tempo atrás, deu ideia de tempo atrás, né? Algo que aconteceu no passado. Nesse caso é A do verbo haver. Maravilha, confirmamos realmente a resposta é a letra D. Questão número 10. Questão de flexão verbal. Opa, ficou feio, né? Já que eu... Tá. Mas vamos lá, tá? Mas não impede a nossa correção. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Questão número 10. Que há incorreção numa das formas verbais. Espero que não... Espero sem problema nenhum. Que não haja problema. É o verbo haver no presente subjuntivo.
Tá? Existe haja, sem H, haja, que é do verbo agir. Eu quero que você haja rapidamente ali. É o verbo agir, é sem H. Mas existe haja com H, que é do verbo haver. E é justamente, ó, espero que não haja problema. Eu esperava que não houvesse problemas. Não havia problema. Repare. E realmente, é o verbo haver no presente subjuntivo. Haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajam, com H, sendo do verbo haver. A letra A tá legal, tá bacana. A questão de flexão verbal é sempre uma questão muito bonita. É engraçado que as bancas hoje já não fazem tantas questões desse tema. Letra B. Assim que eu souber dos fatos. Gente, é o verbo saber no futuro do subjuntivo. Se amanhã eu souber, se amanhã tu souberes, se amanhã ele souber. Então, assim que que ele souber dos fatos, ele intervirá. É o verbo intervir, que se deriva do verbo vir. Eu virei, tu virás, ele virá, viremos, vireis, virão, ele virá, ele intervirá. Quando eu vir, João, gente, isso é lindo, é o verbo ver no futuro subjuntivo, isso mesmo, gente. O verbo ver no futuro subjuntivo é se amanhã eu vir. Se amanhã eu vir você, se amanhã nós virmos o jogo, tá? Se amanhã eles virem o jogo, virem o filme, certo? É com I mesmo, tá? Se amanhã eu ver você, tá errado. Se amanhã eles verem o jogo, tá errado. Se amanhã nós nos vermos, tá errado, é com I. Então, é o verbo ver no futuro do subjuntivo. Se amanhã eu vir, se amanhã tu vires. Então, quando eu vir João amanhã, é o verbo ver. É o verbo ver no futuro do subjuntivo. Falo com ele sobre a festa de formatura. Perfeito. É preciso que ele recupere, Maria quer que eu recupere, que tu recuperes. Eu sou, tu és, ele é. Os documentos se encontravam, eu encontrava, tu encontravas, ele encontrava. Encontrávamos, encontráveis, encontravam. Tudo certo. Se manter a proposta, se fizer o trabalho, eu estou trabalhando com o verbo manter, que é derivado do verbo ter, certo? E se no futuro do subjuntivo. Gente, como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ter? Se amanhã eu tiver, se amanhã tu tiveres, se amanhã ele tiver, tivermos, tiverdes, tiverem. Então, se amanhã eu tiver, se amanhã ele tiver, se amanhã ele mantiver. Então, o erro está aqui. O correto seria mantiver e não manter. Ele pede a opção com erro. Chegamos à resposta. E a saideira, questão, né, a letra D, a questão número 11. Legal? Aí ele pede a explicação para o emprego do travessão. Olha lá, o que eu falo, olha lá. Eles gostam muito de questões de pontuação, identificação de frase certa, frase errada, mas também eles gostam de questão em que eles solicitam a justificativa do emprego dos sinais de pontuação. E aqui é justamente o que está acontecendo. Ele está solicitando a justificativa para o emprego dos travessões. Escoca, aí ele explica quem é Escoca. Escritor por muito tempo no Gal, que até que o site foi abafado como bilionário. Você vê que a sequência de Escoca ofereceu. Então eu explico quem é Escoca. É um escritor que trabalhou num determinado lugar. Até que um bilionário lá abafou o site. Então Escoca ofereceu. Entre Escoca, que é o sujeito, e o verbo, eu coloquei um aposto, nós colocamos um aposto esclarecendo quem é Escoca. Esse aposto, gente, um aposto explicativo, ele pode vir isolado por vírgulas, por travessões ou por parênteses. Tá legal? Isso, perfeito, sem problema nenhum. É uma construção estilística. Na realidade, quando você emprega travessões ou parênteses, você destaca mais esse aposto, você chama mais atenção para esse aposto. Tá legal? Mas não é exatamente uma questão estilística, que é a intenção linguística de você destacar aquele elemento. Mais relacionado a textos estrangeiros, não. Na realidade, esse texto aqui é um texto brasileiro, que está se referindo, inclusive o texto é brasileiro, está se referindo a um autor estrangeiro, mas o texto é brasileiro. E não bem aceita nas regras gramaticais, isso aqui é um absurdo. Ela é extremamente correto, extremamente aceito. Todos os autores admitem. Não tem, o autor diz uma coisa, o outro diz outra. Não existe isso. O emprego de travessão
com essa função de explicar, de esclarecer alguma coisa, isso é amplamente defendido por todos os autores. Letra B. Poderia ser substituído por vírgulas, mas não por parênteses. Não, pode substituir pelos dois, vírgulas e parênteses. Na letra C ele inverte, poderia ser substituído por parênteses, mas não por vírgula. Não, pode substituir pelos dois. Os dois estariam corretos. Poderiam ser substituídos por parênteses ou vírgulas. Perfeito, é isso. Poderiam ser substituídos por 2 pontos, não. Os dois, você até existe casos de aposto que você explica usando você usa 2 pontos, por exemplo, para introduzir uma enumeração. Comprei frutas, 2 pontos. Aí eu vou enumerar, vou desdobrar quais são as frutas: laranja, pera, maçã, beleza. Mas esse caso do aposto intercalado entre sujeito e verbo, você pode separar por vírgulas, por travessões ou parênteses. Nunca por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Então, confirmamos. Resposta letra D de dado. Galerinha, eu acho que ficou bem caracterizado o que é essa banca, né? A banca LJ. A galera que me pediu, certamente pretende fazer concurso, acho que Pará, né? Acho que é praticamente só Pará que utiliza, né, essa banca. Pará e Maranhão, né? Aliás, são 2 estados muito próximos, Pará e Maranhão. Acho que eu conheço bem, né? Minha mulher é maranhense, Pará, dei tanta aula do Pará, tá? Mas ali, bem para o norte do Brasil, né? Maranhão é o último estado do Nordeste, mas muito próximo, antigamente chamava até de Centro-Norte. Então são os 2 estados ali muito próximos. Então a galera aí do Maranhão, da terra da minha mulher, do Pará, que me pediu aí, pelo menos a galera que pretende fazer concurso para aquela área. E acho que ficou bem caracterizado, tá? Então você já sabe o que privilegiar, sabe que vai encontrar questões de classes gramaticais, de identificação de função sintática, tipo de sujeito, tipo de predicado, enfim. Então, cara, lógico, essa parte de crase, regência, concordância, pontuação, colocação pronominal, também vocês vão ter que privilegiar. Vocês devem dar uma olhadinha também em tipologia textual, gênero textual. Os textos são muito longos, são cansativos, mas as questões não são difíceis. Beleza, galera? Então é isso. Você vai ter que privilegiar, é isso. Eu acho que ficou bem caracterizado o estilo da banca LJ. LJ Assessoria. Valeu, galera, maravilha. Um grande abraço para todos e até a próxima.